Olá, turma, tudo bem? Bora lá para nossa leitura. Mais um dia, né, com o Senhor, com a palavra, e vamos seguir. E hoje é aquele dia que a gente costuma, na leitura, assim como outros dias, a gente fala assim: vou pular esse monte de nome, esse monte de genealogia, né? Vou pular, passa essa parte que isso não é importante hoje em dia. Mas eu quero te dizer que se você está fazendo isso, você está perdendo conhecimento, você está perdendo uma essência da palavra que vai te fazer falta na hora de entender o conjunto das coisas. Então, as genealogias, as contagens, os recenseamentos, as famílias, elas não estão na palavra de Deus à toa. Então, hoje o nosso dia é extremamente importante a leitura. Não pula essa terça-feira do capítulo 26 e 27 de Números, tá bom? Leia de forma atenta, inclusive, extraia aí o máximo possível desse conhecimento para que seja guardado no teu coração e você consiga, no momento certo, né, usar isso no seu entendimento da palavra. Vamos lá, então? Hoje a gente vai ler Números capítulo 26 e 27, o segundo dia dessa semana 11 aqui, né? Tá bom? Vamos lá, gente. Capítulo 26. Depois da praga, o Senhor disse a Moisés e a Eleazar, filho do sacerdote Arão: façam um recenseamento de toda a comunidade de Israel, segundo as suas famílias. Contem todos os de 20 anos para cima que possam servir no exército de Israel. Nas campinas de Moabe, junto ao Jordão, frente a Jericó, Moisés e o sacerdote Eleazar falaram com eles e disseram: façam um recenseamento dos homens de 20 anos para cima, conforme o Senhor tinha ordenado a Moisés. Estes foram os israelitas que saíram do Egito. Os descendentes de Ruben, filho mais velho de Israel, foram de Enoque, o clã Enoquita, de Palu, o clã Paulita, de Esrom, o clã Esronita, de Carmi, o clã Carmita. Esses foram os clãs de Ruben e foram contados 43.730 homens. O filho de Palu foi Eliabe, e os filhos de Eliabe foram Nemuel, Datã e Abirão. Estes, Datã e Abirão, foram os líderes da comunidade que se rebelaram contra Moisés e contra Arão, estando entre os seguidores de Corá, quando se rebelaram contra o Senhor. A terra abriu a boca e os engoliu juntamente com Corá, cujos seguidores morreram quando o fogo devorou 250 homens, que serviram como sinal de advertência. A descendência de Corá, contudo, não desapareceu. Os descendentes de Simeão, segundo seus clãs, foram de Nemuel, o clã Nemuelita, de Jamim, o clã Jaminita, de Jaquim, o clã Jaquinita, de Zerá, o clã Zeraíta, de Saul, o clã Saulita. Esses foram os clãs de Simeão, haviam 22.200 homens. Os descendentes de Gade, segundo seus clãs, foram de Zefon, o clã Zefonita, de Agi, o clã Agita, de Suni, o clã Sunita, de Osni, o clã Osnita, de Eri, o clã Erita, de Arode, o clã Arodita, de Areli, o clã Arelita. Esses foram os clãs de Gade, foram contados 40.500 homens. E Onã eram filhos de Judá, mas morreram em Canaã. Os descendentes de Judá, segundo os seus clãs, foram de Selá, o clã Selanita, de Pérez, o clã Perezita, de Zerá, o clã Zeraíta. Os descendentes de Pérez foram de Esrom, o clã Esronita, de Amul, o clã Amulita. Esses foram os clãs de Judá e foram contados 76.500 homens. Os descendentes de Issacar, segundo seus clãs, foram de Tolá, o clã Tolaíta, de Puá, o clã Punita, de Jazube, o clã Jazubita, de Sinrom, o clã Sinronita. Esses foram os clãs de Issacar e foram contados 64.300 homens. Os descendentes de Zebulon, segundo seus clãs, foram de Sered, o clã Seredita, de Elon, o clã Elonita, de Jaleel, o clã Geelita. Esses foram os clãs de Zebulon, foram contados 60.500 homens. Os descendentes de José, segundo seus clãs, por meio de Manassés e Efraim, foram os descendentes de Manassés, de Maquir, o clã Maquirita,
Maquir foi o pai de Gileade. De Gileade, o clã gileadita. Esses foram os descendentes de Gileade. De Jezer, o clã jezerita. De Eleque, o clã elequita. De Asriel, o clã asrielita. De Siquém, o clã siquemita. De Semida, o clã semidaíta. De Éfer, o clã eferita. Zelofeade, filho de Éfer, não teve filhos, teve somente filhas, cujos nomes eram Maalá, Noá, Ogla, Milca e Tirza. Esses foram os clãs de Manassés e foram contados 52.700 homens. Os descendentes de Efraim, segundo seus clãs, foram de Sutela, o clã Sutelaíta, de Bequer, o clã Bequerita, de Taã, o clã Taanita. Estes foram os descendentes de Sutela. De Herã, o clã Eranita. Esses foram os clãs de Efraim, foram contados 32.500 homens. Esses foram os descendentes de José, segundo seus clãs. Os descendentes de Benjamim, segundo seus clãs, foram de Belá, o clã Belaíta, de Asbel, o clã Asbelita, de Airã, o clã Airamita, de Sufã, o clã Sufamita, de Ufã, o clã Ufamita. Os descendentes de Belá, por meio de Arde e Naamã, foram de Arde, o clã Ardita, de Naamã, o clã Manamita, Mamanita. Esses foram os clãs de Benjamim e foram contados 45.600 homens. Os descendentes de Dan, segundo seus clãs, foram de Suã, o clã Suamita. Esses foram os clãs de Dan. Todos eles, clã Suamitas, foram contados 64.400 homens. Os descendentes de Aser, segundo seus clãs, foram de Imna, o clã Imnaíta, de Isvi, o clã Isvita, de Berias, o clã Beriaíta. E dos descendentes de Berias, de Eber, o clã Eberita, de Malquiel, o clã Malquielita. Aser teve uma filha chamada Sera. Esses foram os clãs de Aser, foram contados 53.400 homens. Os descendentes de Naphtali, segundo seus clãs, foram de Jazeel, o clã Jazielita, de Guni, o clã Gunita, de Jezer, o clã Jezerita, de Silém, o clã Silemita. Esses foram os clãs de Naphtali, foram contados 45.400 homens. O número total dos homens de Israel foi 601.730. Disse ainda o Senhor a Moisés: a terra será repartida entre eles como herança, de acordo com o número dos homens alistados. A um clã maior deu uma herança maior e a um clã menor uma herança menor. Cada um receberá a sua herança de acordo com o seu número de recenseados. A terra, porém, será distribuída por sorteio. Cada um herdará a sua parte de acordo com o nome da tribo de seus antepassados. Cada herança será distribuída por sorteio entre os clãs maiores e os menores. Estes foram os levitas contados segundo seus clãs: de Gerson, o clã Gersonita, de Coate, o clã Coatita, de Merari, o clã Merarita. Estes também eram clãs levitas: o clã Libnita, o clã Hebronita, o clã Malita, o clã Musita, o clã Coreita. Coate foi o pai de Anrão. O nome da mulher de Anrão era Joquebede, descendente de Levi, que nasceu no Egito. Ela lhe deu à luz Arão, Moisés e Miriam, irmã deles. Arão foi o pai de Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Mas Nadab e Abiú morreram quando apresentaram uma oferta com fogo profano perante o Senhor. O total de levitas do sexo masculino de 1 mês de idade para cima que foram contados foi 23.000. Não foram contados junto com os outros israelitas porque não receberam herança entre eles. São esses os que foram recenseados por Moisés e pelo sacerdote Eleazar quando contaram os israelitas nas campinas de Moabe, junto ao Jordão, frente a Jericó. Nenhum deles estava entre os que foram contados por Moisés e pelo sacerdote Arão quando contaram os israelitas no deserto do Sinai, pois o Senhor tinha dito àqueles israelitas que eles iriam morrer no deserto.
e nenhum deles sobreviveu, exceto Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Nun. Então, o capítulo 26 nos dá a contagem, esse segundo recenseamento que acontece nesse momento agora, que vai acontecer a tomada realmente de Canaã. Então, eles estão já em frente ao Jordão, de frente a Jericó, e vai ser daqui que Josué vai começar a conduzir esse povo para atravessar o Jordão e começar a tomar posse de Canaã. Então, esse recenseamento tem a ver com isso, tem a ver com a contagem agora do povo que vai herdar a terra prometida. Todos aqueles que estavam na primeira contagem, mas que murmuraram ao Senhor no meio do caminho, eles morreram no deserto mesmo. Eles não estão nessa contagem desse segundo recenseamento. Então, esse povo que está sendo contado nesse momento já é o povo da segunda geração dos que saíram do Egito. Somente Josué e Caleb estão nessa contagem daquela galera que saiu do Egito. Tamanha era a murmuração do povo. Capítulo 27, né, para a gente fechar a leitura de hoje. Aproximaram-se as filhas de Zelofeade, filho de Éfer, neto de Gileade, bisneto de Maquir, trineto de Manassés, pertencia aos clãs de Manassés, filho de José. Os nomes das suas filhas eram Maalá, Noá, Ogla, Milca e Tirza. Elas se prostraram à entrada da tenda do encontro diante de Moisés, do sacerdote Eleazar, dos líderes de toda a comunidade, e disseram: Nosso pai morreu no deserto. Ele não estava entre os seguidores de Corá, que se ajuntaram contra o Senhor, mas morreu por causa do seu próprio pecado e não deixou filhos. Por que o nome de nosso pai deveria desaparecer de seu clã por não ter tido um filho? Dê-nos propriedade entre os parentes de nosso pai. E Moisés levou o caso perante o Senhor, e o Senhor lhe disse: As filhas de Zelofeade têm razão. Você lhes dará propriedade como herança entre os parentes do pai dela, e lhes passará a herança do pai. Diga aos israelitas: se um homem morrer e não deixar filho, transfiram a sua herança para sua filha. Se ele não tiver filha, deem a sua herança aos irmãos dele. Se não tiver irmãos, deem-na aos irmãos de seu pai. Se ainda seu pai não tiver irmãos, deem a herança aos parentes mais próximos em seu clã. Esta será uma exigência legal para os israelitas, como o Senhor ordenou a Moisés. Então o Senhor disse a Moisés: Suba este monte da serra de Abarim e veja a terra que dei aos israelitas. Depois de vê-la, você também será reunido ao seu povo, como seu irmão Arão. Pois quando a comunidade se rebelou nas águas do deserto de Zim, vocês dois desobedeceram a minha ordem de honrar minha santidade perante eles. Isso aconteceu nas águas de Meribá, em Cádiz, no deserto de Zim. Moisés disse ao Senhor: Que o Senhor, o Deus que a todos dá vida, designe um homem como líder desta comunidade para conduzi-los em suas batalhas, para que a comunidade do Senhor não seja como ovelha sem pastor. Então o Senhor disse a Moisés: Chame Josué, filho de Nun, homem em quem está o Espírito, e impõe as mãos sobre ele. Faça-o apresentar-se ao sacerdote Eleazar e a toda a comunidade, e o comissione na presença deles. Deles parte da sua autoridade, para que toda a comunidade de Israel lhe obedeça. Ele deverá apresentar-se ao sacerdote Eleazar, que lhe dará diretrizes ao consultar Urim perante o Senhor. Josué e toda a comunidade dos israelitas seguirão suas instruções quando saírem para a batalha. Moisés fez como o Senhor lhe ordenou. Chamou Josué e o apresentou ao sacerdote Eleazar e a toda a comunidade. Impôs as mãos sobre ele e o comissionou. Tudo conforme o Senhor tinha dito por meio de Moisés. Capítulo 27, então fala desse pedido das filhas de Zelofeade, que elas não queriam que o clã do seu pai acabasse, porque elas eram todas mulheres, e pela lei elas seriam então casadas e com os maridos, e os maridos é que se tornariam o líder do clã delas, né? Então elas não teriam dado continuidade ao clã do pai, mas o Senhor olha por elas e diz que nesse caso de não ter tido filhos homens, então as mulheres teriam sim uma parte na herança. Isso faz parte da lei
de exigência legal, né, para Israel. Não tem a ver com mandamento, mas sim com uma lei civil que a gente chama hoje em dia, né? Seria como as leis que a gente segue hoje no caso de morte, né, de parentes, de pai, de mãe, como é que é dividida a herança, tem a ver com isso. O Senhor já deixou uma diretriz bem clara para nós aqui a respeito de participação na herança, quando não se tem um filho homem. Depois, em seguida, o Senhor fala com Moisés a respeito da sua morte, né, do seu recolhimento. O Senhor vai recolher Moisés e isso preocupa Moisés a respeito do comando de Israel, né, do povo. O Senhor pede então para Moisés levantar Josué. Josué então recebe uma porção do espírito de Moisés para liderar esse povo a partir desse momento que o Senhor vai recolher Moisés por ele ter então desobedecido de honrar o Senhor lá no deserto de Zim, né? Então o Senhor vai ser recolhido, Moisés também vai ser recolhido, vai ser levado pelo Senhor, assim como Arão foi, por causa dessa desobediência. E Josué é que vai começar a tomar frente de tudo isso, né? Moisés vai deixar tudo organizado para que Josué comande esse povo na entrada a Canaã, né, com a primeira batalha em Jericó. Amém, queridos? Então, nossa leitura de Números hoje, capítulo 27, um pouco mais difícil, né, ler genealogia, contagem, né, muitos números, muitos nomes para ficar se lendo, mas eu digo para vocês que tem toda a importância mesmo. E depois o 27, trazendo essa questão da morte de Moisés e da sucessão para Josué. Tá bom? Deus abençoe, ótimo dia, que o Senhor possa ministrar a tua vida como tem ministrado a minha nessas leituras, e nós vamos crescendo na graça e no conhecimento do Senhor para a glória dele. Amém? Deus abençoe e até amanhã, se Deus quiser.